Porque sua igreja Por que a não sua prospera? igreja não está prosperando? Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Cassiano, mais uma vez, falando a você. E hoje eu tenho um assunto muito importante sobre por que a sua igreja não está prosperando. Eu tenho uma certeza que este assunto vai falar profundamente com você, por isso eu peço a você preste bastante atenção no que eu vou te falar agora. Bom, na minha igreja, a Assembleia de Deus Ebenezer, tinha o pastor Ricardo que ele passou por um período de tempo naquele lugar. E todas as vezes que o pastor Ricardo ia pregar a palavra do Senhor, ele sempre falava para que nós pudéssemos ter cuidado com o sistema religioso. Por sua vez, eu quase que não entendia de fato o significado disso, mas hoje eu entendo, tendo em vista que uma pessoa falou comigo um assunto que realmente me tocou. Eu estava conduzindo uma pessoa até a sua casa, porque eu trabalho também com moto, e ela, por incrível que pareça, era uma pessoa que estava afastada dos caminhos do Senhor. E no meio de toda aquela conversa que nós tínhamos, que eu falava sobre as crianças da nossa comunidade, de como elas estão e de como está caminhando a passos largos para algo ainda pior, ela me conduziu a um assunto, ela foi tão esperta e tão com sabedoria que ela me conduziu a um assunto que de fato era inesperado para mim. Ela falou a respeito de algo que eu consegui interpretar e entender claramente, que ela não falava de alguém, mas ela falava de si mesma, mas ela não tinha ali talvez aquela convicção para poder me falar nela. Então ela disse: o que você faria se de fato você fosse fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, estar ali fielmente indo à igreja, você começasse a ver algumas má conduta, até mesmo da liderança, e quando você se visse numa necessidade de ser abençoada porque você está passando por dificuldades dentro da tua casa, e o pastor simplesmente vira para você e fala: se vira, porque eu não tenho nada a ver com isso. Meus amigos, naquele momento eu entendi claramente por que o pastor Ricardo falava sempre cuidado com o sistema religioso. Naquele momento eu pude perceber que hoje as igrejas não estão prosperando, avançando por causa de ovelhas que estão sem dar de fato uma boa gordura, de fato está procriando, está de fato fazendo com que o rebanho cresça. Porque nós temos mais ovelhas machucadas, magoadas, entristecidas do que ovelhas saudáveis, que possam realmente reproduzir dentro do rebanho. Porque naquele exato momento eu tive a percepção do seguinte: eu, como pastor, apenas conduzo a ovelha ao lugar seguro, ao lugar de alimento, água para beber, as alimenta para que elas se tornem saudáveis. E ovelhas saudáveis dentro do seu rebanho simplesmente vai procriar mais ovelhas. Elas vão ter a alegria para poder falar do amor do evangelho para outras pessoas, e essas pessoas também serão, através delas, alcançadas pelo poder do Espírito Santo. Então o rebanho vai se reproduzindo. E naquele exato momento eu encontrei uma ovelha ferida. Então eu disse para ela o seguinte: olha, um pastor de verdade, que conduz uma ovelha saudável, ele pegaria a sua oferta, pegaria o seu dízimo, apresentaria a Deus e lhe entregaria dizendo de volta para você: seja abençoada em nome de Jesus. Porque está claro na palavra do Senhor que o Senhor mesmo diz assim: o que contribua, contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza. Vamos parar aqui, não com tristeza. Então, se eu vou levar o meu dízimo, a minha oferta, mas eu passo por necessidade, eu sou ovelha. Eu estou entregando com tristeza, não com alegria, porque eu sei que vai me faltar. Então, de fato, um verdadeiro pastor que conduz a sua ovelha saudável, ele diria: não, esse é o seu alimento. É o que você propôs no seu coração. Diante do Senhor ele já recebeu, porque sabe que você de fato queria dar naquele exato momento, mas você não poderia dar. Então entenda uma coisa:
Eu entendi claramente quando o pastor fala sobre sistema religioso. Eu preciso dar, mas não importa se eu tenho ou não. Eu preciso dar, mas quando eu necessito, ninguém estende a mão para mim. Eu preciso simplesmente alimentar uma roda e ela não pode parar. Mas Jesus disse, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então você tem que estar realmente guardado pela palavra. Mas hoje, poucas pessoas se interessam pela palavra. Por isso, talvez hoje, a sua igreja, o seu ministério, a sua vida não prospera porque você está preso. Então entenda uma coisa. Medite na palavra. Seja fiel à palavra. Ore, jejue, porque fazendo assim, você vai ter o discernimento do que deve ser feito na presença de Deus. Sabe por quê? Algumas igrejas não prosperam porque estão presas a um sistema. Mas o Senhor, neste dia, está falando com você. Se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre. Por que algumas igrejas não prosperam? Porque tem muita ovelha machucada, ferida, sem cura em nosso meio. Mas em nome de Jesus, que esta palavra sirva para que você acorde, ore mais, leia mais, peça a direção de Deus, porque o Senhor nunca vai te conduzir a um lugar que não tenha pastos verdejantes. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.